Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou a Cláudia Benevides, eu sou médica, me especializei em nutrologia, que é uma área da medicina que lida com a alimentação e como a alimentação pode te ajudar a prevenir doenças, a te dar mais saúde e até tratar doenças. Tenho mais de 10 anos de formada e há muitos anos eu trabalho com esse público dando orientação para a alimentação. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê o nosso corpo engorda, os princípios e estratégias para acelerar o metabolismo e ativar o ciclo de queima de gordura no nosso corpo. Eu estou falando em criar um novo estilo de vida para alcançar resultados definitivos de curto, médio e longo prazo, conquistar um corpo saudável e atingir teu peso ideal. Você vai ver que com alguns ajustes na tua rotina, pequenos ajustes, você pode ter resultados duradouros, sair do ciclo do efeito sanfona, ter mais energia, disposição e motivação. Eu não estou falando de fazer dietas da moda, passar fome, se matar na academia, nada disso. Você vai ver que é possível ser saudável sem as neuras de seguir essas dietas milagrosas que tem por aí no mercado, com rotinas difíceis, inviáveis, que só funcionam por pouco tempo. É possível se alimentar bem, com uma variedade enorme de alimentos, comer à vontade, sem se preocupar tanto em contar caloria, sem se preocupar tanto com a quantidade, desde que você saiba a hora exata de comer, como se alimentar, conhecer bem os alimentos e ainda assim conseguir ótimos resultados. Você verá que é possível comer de tudo que gosta, obviamente desde que não haja nenhuma restrição médica, desde que você não tenha diabetes, colesterol, alguma doença específica que te limite a algum tipo de alimento. Mas no geral você vai ter uma gama enorme de alimentos sem precisar sofrer por isso, né? E aprenderá quando pode fazer isso. E, inclusive, como a alimentação pode te ajudar na queima de gordura. E ainda verá que existem alimentos que ajudam a melhorar, inclusive, a regulação hormonal. Mas olha só, esse vídeo não vai ficar disponível por muito tempo. Então, assista agora, assista enquanto pode, porque nele eu vou te passar informações que eu só passo para os meus pacientes no consultório. E isso vai fazer total diferença na tua vida. Então não deixe para assistir depois, continua agora comigo aqui. Aproveita enquanto é tempo. Mas antes de eu te ensinar, te mostrar como é que funciona o nosso corpo, o nosso metabolismo, qual é a melhor alimentação, qual é a alimentação que vai te ajudar a perder peso, a queimar a gordura, a sair desse ciclo de engorda, eu preciso te contar uma história, que é a história da minha vida. Hoje eu tenho um corpo magro, saudável, eu estou feliz com a minha forma, eu estou saudável, não uso medicação nenhuma para controlar a doença nenhuma, tenho uma rotina muito adequada na minha vida, mas nem sempre foi assim. Na minha primeira gravidez, o meu primeiro filho, mais ou menos 8 anos atrás, eu ganhei muito peso na gestação, por volta de 30 quilos. Como eu sempre fui muito magra, eu nunca achei que eu pudesse ganhar tanto peso assim na gravidez, mas eu tive uma série de problemas metabólicos, pessoais, rotina de trabalho, que travaram a minha vida naquele momento e culminaram com esse ganho de peso absurdo que eu tive na gestação. E aí, depois que o neném nasce, os primeiros 10 quilos é até mais fácil de perder, né? Sai o neném, aí perde aquele pezinho do neném, a placenta, o inchaço que tem do final da gravidez. Então, os primeiros 10 quilos ele perde de uma maneira natural. Mas aqueles 20 quilos que sobraram foi meio difícil, né? E aí, depois que meu neném nasceu, alguns meses depois, eu tive um problema de saúde. Tive que fazer uma cirurgia de urgência e eu estava com sobrepeso. E nessa época eu já estava usando remédio para pressão alta, porque eu era um corpo magro que teve que comportar aí 20 quilos num período muito curto de tempo, né? Isso sobrecarrega o corpo. Eu estava com problema de triglicérides, de colesterol e estava tendo que usar medicação para tudo isso, para poder controlar esses níveis de gordura e de pressão alta no meu organismo. E aí veio essa cirurgia de urgência que eu tive que fazer, que foi uma apendicite, uma cirurgia relativamente simples, não é um procedimento complicado, é um procedimento relativamente comum, mas só que nessa internação eu tive que fazer alguns exames para dar o diagnóstico. E aí eu fiz um exame, que é uma tomografia de abdômen, e eu vi que eu estava com gordura no fígado, num estágio já moderado para avançado. Então, além de ter pressão alta, colesterol, triglicérides, eu ainda estava com gordura no fígado. E para completar, a minha cirurgia não foi tão simples assim. Eu tive complicação por causa de todos esses problemas metabólicos que eu já tinha. E tive que parar na UTI depois de uma cirurgia que é super simples. Então, nesse momento, eu parei e pensei, nossa, eu não tenho nem 30 anos e eu tenho um filho para criar. Se eu continuar a minha vida desse jeito, como é que vai ser para frente? Eu não vou conseguir ver meus netos, talvez. Então, esse minuto
nesse momento foi preciso eu ter um impacto muito grande de realidade de como estava a minha vida. Estava com sobrepeso, com uma série de doenças, usando 3, 4 comprimidos por dia e com filho com menos de 1 ano para criar. E não tinha 30 anos de idade. Você fala, agora eu preciso mudar minha vida. E eu tinha os conhecimentos da especialidade. Nessa época eu já estava terminando a minha especialidade, mas eu não estava colocando em prática aquilo que eu estava fazendo. Então, o que eu quero te mostrar é que eu quero usar essa experiência que eu tive como paciente do lado daqui da mesa também. Porque quando a gente está só do lado médico, é fácil você falar, né? Olha, faça isso, faça aquilo, né? Você não está fazendo direito. Mas quando você está do outro lado, como paciente, você entende quais são as dificuldades. E aí eu tive do lado de paciente e eu ainda estou do lado de paciente, né? Porque isso é uma coisa que não dá para parar, é contínuo. Você precisa manter hábitos saudáveis para o resto da vida. Se você quiser ter um corpo de boa forma, falando da parte estética, obviamente, isso é importante. Eu sou mulher, né? Qual é a mulher que não quer se sentir bem, bonita? Mas o meu start inicial foi a saúde. Como eu te falei, eu tinha 30 anos e estava com uma série de doenças e tomando uma série de medicações para conseguir controlar as coisas no meu corpo. E hoje eu não tomo remédio nenhum, eu controlo tudo com alimentação e com atividade física. Eu sou uma pessoa, sou outra pessoa, eu sou outra mulher. Eu me olho no espelho hoje, eu me vejo 10 anos mais nova do que eu me via 7, 8 anos atrás. Isso transformou minha vida e eu quero dividir essa experiência com você. Talvez você pense que já tentou de tudo, que não consegue emagrecer e manter o peso. Talvez você pense que não consegue mudar a sua rotina, ter a disciplina adequada para fazer sua perda de peso deslanchar. Mas eu preciso te falar uma coisa. A culpa, ela não é tua, porque muitas vezes a gente não tem o resultado que a gente quer simplesmente porque a gente não conhece a forma de mudar. E é isso que eu vou te explicar, como mudar, o que você tem que fazer para regular teu organismo, para acelerar teu metabolismo, para controlar a tua atividade hormonal e ativar o ciclo de queima de gordura no teu corpo através de um ajuste fino de hábitos, coisas que você vai conseguir fazer passo a passo. E a primeira coisa que você precisa entender é que nosso corpo ele foi desenvolvido para guardar energia. Isso é evolutivo. Milhares de anos atrás, a gente não tinha o que comer. A gente tinha que caçar para conseguir o alimento. E nem sempre tinha esse alimento à disposição. A gente tinha que gastar energia para isso. E muito menos a gente tinha como estocar esses alimentos. Então, a nossa evolução carregou isso no nosso organismo, de que a gente precisa guardar energia, que a gente precisa guardar em forma de gordura para se proteger. Ele entende que em algum momento a gente vai passar fome, e aí ele já fica com a reserva de energia e isso faz a gente engordar. Então é por isso que as dietas só funcionam no começo, mas a médio e longo prazo elas são ineficientes, porque o corpo entende que você está passando por uma situação de perigo quando você começa a restringir demais a alimentação. E aí ele desacelera o metabolismo e faz você guardar energia para se proteger, tá certo? Para não deixar você morrer de fome. Então tudo isso é muito natural. Mas como é que a gente pode tomar controle desse processo? É sabendo como o corpo engorda. Quando você detém o conhecimento, você consegue dominar o que você precisa fazer para sair desse ciclo. E quando você entende isso, você está mais perto de saber como emagrecer de forma permanente, como tomar controle sobre a tua boa forma, sobre teu corpo. Essa é a única forma que você tem de resolver esse problema da boa forma para sempre. É algo que não é muito ventilado por aí, mas é fundamental para você conquistar o corpo que você deseja. Vários fatores influenciam no ganho de peso, mas basicamente o que regula o nosso peso é o metabolismo, se ele está mais lento, se ele está mais acelerado, o balanço entre o que você come e também o balanço hormonal. Às vezes você nem está comendo tanto assim, mas dependendo do que você come, você está ativando hormônios que vão fazer você guardar energia, que vão fazer você ganhar peso. Então, tem alguns hormônios que regulam a sua fome e o depósito de reserva de gordura. Eu vou falar em 2 aqui para você começar a entender melhor esse processo de como a questão hormonal impacta na alimentação e nesse processo de ganho de peso, tá certo? Então, o primeiro deles é a insulina. A primeira coisa que a insulina faz é levar esse açúcar para dentro da célula. Mas quando as células já estão lotadas de energia, elas não precisam usar energia mais, ela estoca em forma de gordura. O problema dos alimentos que geram pico de açúcar no sangue, como carboidrato simples, é que quando a insulina age com muita força para limpar esse açúcar,
eles ficam baixos no sangue muito rápido. E aí o glucagon, que é o hormônio da fome, entra em ação. Então você come novamente, mas a fome que você tem é por alimentos que geram energia rápido. Quando você está com fome, você quer escolher aquele alimento com açúcar, carboidrato, que vai te dar energia muito rápido. O cérebro, ele não quer esperar que você coma uma proteína, um alimento que dá mais trabalho para digerir. Ele quer que você tenha uma fonte de energia muito rápido. Então faz você escolher o alimento errado, o carboidrato de má qualidade. E isso que dá o ciclo de engorda, porque você come, cai o açúcar no sangue, entra em ação o glucagon, que é o que dá fome, e aí você come de novo, mesmo não precisando comer, porque o teu cérebro está mandando você comer. E quanto mais você engorda, mais lento o teu metabolismo vai ficando, porque a gente vai ficando na proporção com mais massa de gordura e vai perdendo na proporção massa magra. E a massa magra, a massa muscular, é o que acelera o nosso metabolismo, é que faz o teu metabolismo ficar mais ativo. Então, quanto mais você vive nesse ciclo de engorda, mais capenga vai ficando o teu metabolismo. Outro problema que a gente precisa falar aqui também é que quando falta alguns nutrientes no organismo, por exemplo, deficiência de algumas vitaminas, isso pode contribuir para desacelerar teu metabolismo. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Mas o que fazer então para sair desse ciclo, não é? Acelerar o metabolismo, começar a queimar gordura. Eu já te disse que você não precisa passar fome, você apenas tem que ter uma alimentação saudável, consistente, adequada, para que você perca peso com essa alimentação e sustentar essa mudança de hábitos. Você precisa quebrar esse ciclo vicioso que causa dependência no teu cérebro. Mas como, né? Como é que você vai fazer isso? Criando uma nova rotina com bons hábitos alimentares para romper a dependência química que você tem dos alimentos. Quando você introduz na sua alimentação carboidratos certos, carboidratos complexos, de boa qualidade, alimentos com fibra que dão mais trabalho para o organismo digerir, você evita esses picos de açúcar que eu te falei. Então, ao contrário, esses alimentos corretos, até em função de exigir um maior esforço do organismo para digerir, vão liberar açúcar no sangue aos poucos, de forma mais controlada, não disparando esses níveis de insulina que eu te falei e dando maior saciedade durante a alimentação, além de, claro, mais saúde. Mas isso não significa que você tem que comer comida ruim, que tem que ser sem sabor, que tem que ser sem graça. Se você se alimenta de uma forma correta, você poderá também comer tudo que gosta, por exemplo, aquele chocolatinho, uma massa no fim de semana. Você só precisa saber o tempo certo, o horário certo e como fazer essa preparação de uma forma certa. Claro, se você não tiver nenhuma restrição alimentar, né? Nenhuma alergia, nenhuma doença que te impeça de comer algum determinado tipo de alimento. Se você tem diabetes e é louco por doce, você não vai poder comer doce toda hora, mas isso é uma limitação de saúde que a tua doença te impõe. Então a gente tem que respeitar essas limitações. Agora eu vou te ensinar como fazer isso, como você pode comer bem, comer direito, ter resultados e ainda assim não abrir mão daquilo que você gosta. Comer os alimentos corretos, nos horários corretos, nas porções corretas. É isso que vai fazer você atingir sua meta e se sentir no peso ideal. O difícil não é emagrecer, o difícil é se manter na meta. E para isso você vai precisar criar uma rotina alimentar correta, que atenda às suas necessidades e dá um passo de cada vez. Foi por isso que eu desenvolvi uma metodologia de emagrecimento saudável, um método que é passo a passo, simples, porém completo. Algo que pode ser adaptado à sua rotina, mesmo que você não tenha tempo para preparar toda a sua alimentação em casa ou não goste de cozinhar. É um programa online chamado Saudável Sem Neura. O Saudável Sem Neura é um treinamento online que vai te ajudar a conquistar um corpo mais saudável e teu peso ideal. É um método completo, apresentado em 6 módulos, para ajudar você a se alimentar corretamente em casa, fora de casa, inclusive em festa e eventos. Um método desenvolvido para superar dificuldades com a falta de foco, de disciplina e motivação, mas sem neuras, sem precisar ficar comendo só alface, franguinho grelhado e se matando na academia. Você vai ter acesso a conceitos, estratégias, ferramentas que vão te ajudar a atingir teu objetivo sem precisar passar fome, principalmente podendo comer alimentos muito saborosos. Eu não tô te falando de uma dieta milagrosa. Aliás, eu já te disse, dieta não funciona no médio e no longo prazo. Você vai aprender como é que funciona teu corpo, como é que funciona a tua cabeça, como você pode dominar tua mente, como você pode organizar seu processo de emagrecimento
para que você consiga ter um resultado nessa caminhada, junto comigo, é claro. Essa metodologia que eu desenvolvi é uma metodologia dos 6 M's para o emagrecimento saudável. Cada módulo do curso se refere a um M do método. Vamos falar um pouquinho dele então. O módulo 1 é um motivo. Nesse módulo você vai descobrir qual é a sua motivação para emagrecer e as técnicas para se manter caminhando sem desistir durante todo o processo. O módulo 2 é a meta. É incrível o número de pessoas que eu atendo que não sabe o quanto precisa perder de peso. As pessoas sabem até que precisam perder, mas não sabem o quanto. A gente tem uma percepção inadequada do nosso corpo. A gente não consegue se enxergar direito. Então é preciso a gente fazer um mapeamento para identificar a real necessidade dessa perda de peso, desse emagrecimento, fazer um planejamento de como atingir essa meta. E você consegue fazer isso da tua casa, com um método muito simples que eu vou te ensinar. O módulo 3 é o módulo mudar. Esse é o módulo da mudança da alimentação. Nesse a gente vai falar sobre alimentação. Esse módulo vai ter um conteúdo mais denso, com muita coisa para você aprender como se alimentar e como a alimentação influencia no metabolismo. Você vai ver o que comer, quando comer, né? Vai ter acesso a uma variedade imensa de opções de alimentação e tudo isso sem precisar contar calorias. É claro, gente, que isso não substitui uma avaliação médica. É importante que você vá num profissional de saúde para avaliar a tua saúde, para ver se o problema que você tem, né, de não conseguir perder peso, de não conseguir se manter numa alimentação saudável porque você tem reganhos de peso frequente, não é um problema de saúde de fato, não é uma falta de hormônio, não é uma doença associada, não é uma falta de nutrientes. O que eu vou fazer nesse curso é te ajudar a caminhar nesse processo, mas você precisa também avaliar tua saúde com um profissional de saúde para ver se está tudo correto, se está tudo certinho. E mesmo que não esteja, mas você precisa mudar seus hábitos alimentares, isso também serve para você, serve para todo mundo. A gente vai dar dicas de como fazer toda a organização desse processo de alimentação. O módulo 4 é o módulo movimentar. Você precisa se exercitar, mas não consegue? Mesmo que você não vá a uma academia, é importante ter alguma atividade física para ajudar na tua meta. Você vai ver como conseguir mais recursos para ter disposição e iniciar uma atividade física. No módulo 5, que é o módulo de medir, você vai entender que a gente precisa mensurar constantemente a evolução dos resultados e eu vou explicar para você como a gente vai fazer isso. No módulo 6, que é o manter, que eu acredito que esse é o M mais importante de todo esse processo, eu vou ensinar como você vai conseguir manter todos os M's anteriores, atingir seu peso ideal e se manter lá naturalmente. E você vai ter acesso a todo esse conteúdo na área reservada do curso por um período de 1 ano, certo? Imagine você poder comer à vontade, sem contar caloria, e mesmo assim emagrecer. Imagine você mais motivado, com energia, com disposição. Imagine conseguir se alimentar corretamente em qualquer lugar. Imagine curtir aquela festa ou aquele evento sem culpa. Mas, para colocar tudo isso em prática e ter resultados ainda maiores, eu vou dar alguns bônus para vocês. O bônus número 1 é o de atividade física. É uma entrevista com o meu personal trainer sobre exercícios ideais para ajudar no emagrecimento. O bônus 2 é o de alongamento, um módulo com exercícios simples que você pode fazer na sua casa para fortalecer o corpo e prevenir dores e lesões. No bônus 3 é um bônus de alimentação produtiva. Você vai conhecer o tipo de alimentação para deixar você com mais disposição e energia para trabalhar e ser mais produtivo. No bônus 4, que é o de alimentação infantil, você vai incluir as suas crianças nesse processo para ter uma vida mais saudável, crescer com bons hábitos alimentares. Você vai ver que tudo isso começa na infância. E no 5º bônus, é um bônus muito legal. A gente vai ter um grupo no Facebook exclusivo para você, onde você pode interagir com os outros participantes, trocar experiências e eu vou estar lá de olho, ajudando, dando opinião, esclarecendo dúvidas também. E você deve estar se perguntando: quanto tudo isso vai custar? Deve ter achado que vai ser muito caro, mas longe disso. Na verdade, eu vou te surpreender com o preço do curso Saudável Sem Neura. Normalmente, uma consulta de 1 hora comigo custa por volta de R$500. Por todo esse conteúdo que eu vou disponibilizar para você nesse treinamento, eu poderia cobrar tranquilamente
o valor de R$ 2.500. Mas eu sei que se eu for cobrar isso, ficaria fora do alcance da maioria das pessoas que precisam ter acesso a esse tipo de informação. Então eu decidi cobrar o valor de R$ 997, que é menos de 40% do que ele realmente vale. Mas por um tempo limitado, eu vou fazer uma oferta especial, vou te mostrar um preço mais baixo ainda. Mas antes de eu te falar esse novo valor, eu quero te mostrar uma coisa muito importante. Muitas pessoas usam a desculpa de não terem tempo para ter hábitos saudáveis e investir na qualidade de vida. Por esse motivo, eu fiz uma parceria muito especial com o maior especialista de produtividade do país, o Christian Barbosa. O cara tem diversos livros publicados sobre esse assunto, já participou de programas como o da Fátima Bernardes, do Jô Soares, e ele fez um módulo especial para você, em que ele vai te ensinar como administrar melhor seu tempo e resolver esse problema. E você vai receber esse módulo hoje, de graça, ao adquirir esse treinamento. Eu já te disse que esse treinamento vale mais do que R$ 997. Só que você está ganhando também o programa Bônus Gestão de Tempo e Produtividade, que vale pelo menos R$ 300. Se você somar tudo isso, daria R$ 1.297. Esse é o preço do programa. Agora eu vou cortar esse valor para menos da metade do preço dele. Hoje, para se inscrever no programa, você vai investir apenas R$ 597. Isso mesmo, você vai levar tudo isso por apenas R$ 597. O programa completo, mais 4 bônus complementares, mais o grupo no Facebook, mais o bônus exclusivo com o Christian Barbosa de gestão de tempo e produtividade por apenas R$ 597. Esse valor pode ser ainda parcelado em 12 vezes de R$ 58,16 no cartão de crédito. Por menos de R$ 60 ao mês, você vai conquistar um corpo lindo e o peso ideal. E eu vou fazer ainda mais. Você poderá contar com a minha garantia incondicional por 30 dias. Você terá acesso ao conteúdo do programa por esses 30 dias e vai avaliar se esse treinamento realmente é para você. E se por qualquer motivo você se arrepender, é só enviar um e-mail que você receberá de volta todo o investimento. E ainda continuamos amigos. Agora, clique no botão abaixo desse vídeo e garanta já a sua vaga. Aprenda a acelerar seu metabolismo, a ativar o ciclo de queima de gordura e conquiste seu corpo ideal. Junte-se ao grupo de pessoas que conseguem ter foco para realizar seus objetivos mais importantes. Inscreva-se no Saudável Sem Neura e tenha acesso a um método que é totalmente adaptável à sua rotina e à sua realidade. Você só precisa dar o primeiro passo para uma vida mais saudável. Clique no botão abaixo e garanta já a sua vaga no treinamento por menos de R$ 60 ao mês. É o preço de um jantar, às vezes nem isso. E você conta ainda com a minha garantia de 30 dias. Isso significa que você pode escolher se permanece ou não no treinamento em até 30 dias. Eu estou trazendo todo o risco dessa transação para mim. Portanto, clique no botão abaixo e acesse o curso imediatamente. Mas aproveite, porque eu não sei por quanto tempo eu vou manter esse preço especial e todos esses bônus que eu mencionei. Essa oferta pode sair do ar a qualquer momento, sem aviso prévio. Clique e faça a inscrição e nos vemos do outro lado, ok? Um beijo!